O presidente Bolsonaro ontem se manifestou mais uma vez de forma indevida. Disse que o Brasil está quebrado. E com essa manifestação dele, ele simplesmente fez com que o país no mercado de ações internacional perdesse quase US$ 1 bilhão. Bom, todas as vezes que o presidente se manifesta, ele faz com que a economia tenha reflexos. Apenas ele não sabe disso, porque ele é uma pessoa desqualificada para exercer o cargo. Hoje, ele se manifesta dizendo que suspendeu a compra de seringas, dizendo que os estados e municípios já têm o suficiente. É uma pessoa que não sabe o que diz, não sabe o que fala, não tem norte. Ele ontem culpa a pandemia do Covid pelos baixos índices econômicos do seu governo. Acontece que em 2019, no primeiro trimestre de 2020, quando não tinha Covid, o Brasil teve os piores índices econômicos dos últimos 30 anos. Quando ele culpa a pandemia pelo baixo índice econômico, pelos problemas estruturais que o país enfrenta, como ele fez ontem, dizendo que o Brasil estava quebrado, ele piora a situação dele, porque o governo dele não apresenta nenhuma logística para vacinação. Ele hoje suspende a compra de seringas, dizendo que os estados e municípios têm o suficiente e que os vendedores, os fornecedores de seringas e agulhas têm que se adequar ao preço que ele imagina que seja justo, querendo com isso talvez mostrar alguma responsabilidade administrativa, coisa que nós sabemos que ele não tem. O seu ministro Paulo Guedes vem a público e diz que não, o presidente não quis dizer que o Brasil está quebrado, ele quis se referir ao serviço público. O presidente precisa de intérprete de Libras, precisa de que os seus assessores e correligionários traduzam o que ele quis dizer, porque na verdade ele não diz coisa com coisa. Ele é uma pessoa despreparada para a liturgia do cargo. Infelizmente, nós estamos sem norte no nosso país. O Brasil está à deriva. É uma pessoa despreparada, arrogante, sem educação e que manifesta no seu agir um completo desacordo com aquilo que ele diz. Se o país está quebrado, por que ele tirou 17 dias de férias? Foi andar de jet ski, foi tomar caldo de cana, bater papo, jogar futebol. Por que ele não ficou trabalhando? Por que todos nós, profissionais liberais, trabalhamos durante esse período de férias do presidente? A gente tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, nós temos que pagar imposto de renda, nós temos que pagar 1000 coisas. E ele tira férias, quando o país, o carro que ele dirige, não está funcionando. Isso só mostra irresponsabilidade. E o seu Paulo Guedes deveria fazer valer as promessas do seu chefe durante a campanha. O Brasil não tem uma meta de inflação, o Brasil não cumpre uma meta fiscal. Aliás, o presidente Bolsonaro disse na sua campanha que iria fazer uma reforma fiscal e uma reforma tributária. Nenhuma das duas coisas foi feita, não tem nenhum projeto. Até a reforma administrativa, que demorou meses para sair, também não atingiu todo a sua eficácia, conforme gostaria o ministro Paulo Guedes. E por incompetência do governo. Porque o governo gosta de culpar o seu Rodrigo Maia e o Congresso Nacional, mas se esquece de dizer que 80% de tudo aquilo que propôs num projeto no Congresso Nacional foi aprovado. É um Congresso que foi governista. Em nenhum momento o seu Bolsonaro teve a oposição que ele gosta de dizer que tem, quando ele não consegue alcançar ou demonstrar números que justifiquem toda essa falácia dele e essas besteiras que são feitas por esse governo. Não é hora de ficar acreditando em boatos, fakes e ficar discutindo coisas sem sentido. Está na hora da gente discutir números, está na hora de se profissionalizar o Brasil, fazer com que esse governo tenha um mínimo de responsabilidade. Um governo irresponsável, desqualificado, que não tem projeto de geração de empregos. Nós estamos num país hoje com 14 milhões de desempregados, 60 milhões de pessoas abaixo da pobreza. São pessoas miseráveis. Esses números eu não estou aqui inventando, são números do próprio governo. Então, gente, nós temos um Congresso Nacional horroroso,
que só pensa em privilégios. Nós temos um poder judiciário conivente e omisso com tudo que é feito no Brasil. E nós temos um governo executivo desprovido de racionalidade, de inteligência e qualidade. E nós ficamos, às vezes, brigando e exalando um perfume do ódio nas redes sociais para defender todas essas pessoas que ocupam cargos públicos e que estão levando o país para o buraco. Os mais jovens não lembram, os mais velhos parecem que esqueceram de um país que teve hiperinflação nos anos 80, que deu calote, quase deu calote, vamos ser justos, quase decretamos a moratória, onde as coisas aumentavam 2, 3, 4 vezes durante o dia. Não vamos voltar para trás, não vamos viver um passado que foi muito difícil. Eu volto a conversar com vocês em outro vídeo. Paz e bem, e fiquem com Deus.